Gustavo, então, mais uma vez, é uma satisfação bater um papo com um profissional que eu admiro, respeito, um profissional já renomado na área de meio ambiente. O Gustavo, ele é engenheiro ambiental, ele é formado em engenharia ambiental pela Universidade do Estado de Minas Gerais, também tem pós-graduação em perícia, em auditoria, em georreferenciamento de imóveis rurais e trabalha atualmente com consultoria ambiental, né, Gustavo? Estou correto? Exatamente, Edson, isso mesmo. Quero também agradecer, tá, por estar participando aí. E é exatamente isso. Trabalho com engenharia ambiental, sou formado em engenharia ambiental, né? E também georreferenciamento de imóveis rurais e perícia e auditoria ambiental também. Você trabalha há quanto tempo na área de meio ambiente, Gustavo? Edson, no total são em torno de 5 anos, né? Se eu for somar desde o início, que eu estava finalizando a minha faculdade. Eu estava no oitavo período, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar com meio ambiente já, né? E na somatória são em torno de 5 anos. 5 anos. Então, você iniciou já na atividade de consultoria antes mesmo de se formar na faculdade. Estou correto? Sim, eu trabalhava em uma empresa, eu era responsável pelo setor de áreas verdes, né? De uma área fabril. E por estar cursando engenharia ambiental, eu tomava conta de diversas partes, né? Até inclusive assim, podas, manutenções. Então, isso aí foi onde eu comecei mesmo a entender como que funciona o sistema ambiental. Depois que eu formei mesmo, foi onde que eu decidi montar minha própria consultoria e trabalhar com licenciamentos, outorgas e outros mais processos ambientais também. Assim, então, quando você saiu dessa empresa, depois que você se formou na faculdade, você já iniciou direto abrindo uma empresa, abrindo um escritório, ou você começou meio que de maneira informal, ou já foi direto, já abriu um escritório? Sim, eu comecei como autônomo, né? Eu decidi sair dessa empresa pela procura que eu estava percebendo no mercado que havia muita procura e os clientes eles tinham muitas dúvidas em relação a processos ambientais, licenciamentos, né? E muitas das vezes eu tinha que correr atrás disso para poder respondê-los, para poder ajudá-los. E nisso fez me despertar o interesse em abrir minha própria consultoria e sair dessa empresa. E hoje eu presto serviço para essa empresa também, até hoje. Ah, muito bacana, muito bacana. E você consegue ver uma expectativa de crescimento desse mercado ambiental? Ou você acha que o mercado, durante esse período que você começou a trabalhar com consultoria ambiental, que ele se manteve mais estagnado ou ele vem tendo uma crescente na procura do trabalho de um profissional da área de meio ambiente? Sim, Edson, a cada vez mais cresce o serviço no mercado, né? O mercado de parte ambiental, de serviços ambientais, ele cresce Sim. muito, disparado, tá? E, infelizmente, temos, assim, não muitos profissionais preparados para atender esse mercado. Infelizmente, temos uma grande parte de engenheiros ambientais formados que não estão trabalhando na área. Eu não sei o motivo, mas e temos também outras partes, em outra parte, engenheiros que estão começando também, tá? Mas o mercado ele é um mercado muito carente, existe muito serviço, tem muita demanda de trabalho. Comecei, como eu disse para você, comecei sozinho. Hoje eu tenho uma equipe de 3 pessoas me ajudando, tá? Então tem trabalho para todo mundo aí e vai crescer cada vez mais. E, atualmente, qual que é o principal foco da sua empresa? Vocês trabalham mais com licenciamento, com regularização de intervenções?
com mais empresas ou imóveis rurais, ou não tem um foco específico? Ou pelo menos Sim, qual que é a demanda maior pelo trabalho seu como profissional da área de meio ambiente? sim. São mais licenciamentos ambientais, Edson, né? São licenciamentos ambientais, outorgas, e também atendemos o ramo de loteamentos também, licenças, né? Que está Ah, envolvido em licença ambiental, ah, sim, loteamento, georreferenciamento de área, sim. na verdade tudo, né, Edson? Existem, é engraçado que no ano ele subdivide em várias partes, assim, vários atendimentos. Então tem meses que a gente atende muito licenciamento e consultoria junto. Tem outros que são mais assim, georreferenciamento de área, adequação, desmembramento, né? Mas sempre mesmo o licenciamento ele está presente no nosso escritório, no nosso serviço. E qual que é a dificuldade hoje para um profissional trabalhar com licenciamento ambiental, Gustavo? Então, o Edson, são desafios que nós temos que estar sempre atentos, né? Em relação à diversidade de casos, né? As situações diferentes, porque a lei, ela, você como um profissional sabe também que ela muda muito de às vezes um município para outro, às vezes de um estado para outro também ela muda, tá? Então isso a gente tem que ficar muito atento e tem que estar ligado em relação a essas mudanças, tá? E também questão à lei, a gente tem que estar sempre atualizando, né? E preocupado com isso também. Sim, com certeza. E na sua visão, você que começou já a trabalhar na área de meio ambiente, a prestar já uma consultoria, mesmo antes de se formar em engenharia, você acha que na questão do direito ambiental, na questão de como efetuar um licenciamento ambiental, uma regularização ambiental, a faculdade em si, ela é o suficiente para preparar o profissional para trabalhar com essas atividades, ou o profissional ele tem que buscar outras fontes de conhecimento? Com certeza, Edson, a faculdade ela te dá somente um embasamento, né? Mas assim é totalmente diferente. O profissional ele tem que buscar outros recursos, ele tem que buscar assim cursos, tem que buscar mais alternativas no mercado aí. E confesso que no início a pessoa pode assim, se ela não faz, né, se busca esse recurso, existe aí um atraso até o sucesso profissional. Então a gente recomenda assim sempre estar atualizando, sempre estar fazendo cursos, porque é um atalho bem rentável, o que a gente vale muito a pena. A faculdade em si, ou pelo menos no tempo que eu estudei, ela não dava esse retorno para a gente, não. Assim, interessante. E você trabalha com alguma parceria com algum advogado, com alguém da área jurídica, para efetuar alguns trabalhos que necessitem desse profissional? Ou o seu escritório já delega isso para alguém, ou vocês já tentam fazer toda essa parte? Como que funciona? É interessante, é um meio de trabalho que a gente tenta, que eu quero chegar, né? A fazer essas parcerias. Mas por mais incrível que pareça, é tudo por indicação, Edson. A gente faz um trabalho hoje e aquele cliente indica para outro, que indica para outro, e assim a gente tem a nossa cartela de clientes. Parcerias, nós fazemos somente assim em caso de empresas, no caso que eu saí, que eu trabalhava, né? Sim. E também questão de indicações, por exemplo, uma empresa que me indicou, aí a gente combina uma porcentagem, alguma coisa assim, né? É assim que funciona. Mas a maioria é por indicação mesmo. O Gustavo, e a sua empresa, você, né, e a sua empresa, vocês atendem em qual região? A região nossa é a de Passos, Minas Gerais, famosa região aí da próxima à Serra da Canastra, né? Sim. Próximo é Sudoeste Mineiro, tá? E
é uma região que está crescendo, está desenvolvendo cada vez mais e tem cada dia mais procura por serviços ambientais. E tem muitas autuações na região, você faz recursos, defesas de autuações, recursos também a sua empresa faz, ou vocês só trabalham com essa parte de licenciamento mesmo? Edson, existem sim autuações, né? Inclusive a nosso trabalho ele tem se voltado mais, atentado mais por esse lado também, tá? Por defesa ambiental, por perícia, a parte de perícia ambiental e, e existem sim algumas atuações, alguns trabalhos a serem resolvidos sim para fazer. A região aí, o mercado de licenciamento, ele é mais voltado para microempresas ou tem mineradoras aí na região? Como que é? Nós temos mineradoras, né? Só que geralmente essas mineradoras elas já têm um técnico já responsável por isso, Sim, né? Aqui, principalmente na minha região, tem procura para extração de areia, no caso, mas é muito raro, assim, não é um trabalho que sempre está em evidência, sempre é necessário, sim, tá? Mas o atendimento nosso mais é para o lado rural, para o atendimento rural, né? sim, sim. Para licença ambiental enfim. Aí vocês acabam fazendo regularização de intervenções em área de preservação permanente, suponho, outorga, registro de usos significantes, fazem todo esse trabalho. Todo esse trabalho, Edson, de tudo, inclusive até mesmo consultoria para o empreendedor, como que ele vai controlar isso, né? Como que ele vai fazer a gestão disso aí, renovação de licenças, né? Como eu disse, assim, aparece muito também, Edson, solicitações para corte de árvores, supressão de vegetação para plantio, Uhum. loteamento, Ah, tá? interessante, interessante. E essa questão de loteamento é uma questão que está em expansão, né, em todo o território mineiro e brasileiro, porque os centros urbanos já estão, na maioria, todo povoado. Então está crescendo muito essa expansão por meio de loteamento. E a gente tem muitos loteamentos clandestinos, né? E muitas vezes efetuar um loteamento de acordo com as normas vigentes, seguindo a Lei 6766, que é a lei de parcelamento de solo, e todas as demandas, Sim, muitas vezes tem licenciamento ambiental municipal, né? Alguns municípios exigem licenciamento, exigem um procedimento municipal para regularizar o loteamento, então isso acaba gerando uma demanda bem grande para o profissional da área ambiental. Na minha região aqui exatamente. mesmo, são centenas de loteamentos sendo implantados e é uma área que vem se expandindo muito e muitas vezes falta um profissional que tenha o conhecimento para atuar nessa área também do loteamento, porque envolve a questão de georreferenciamento, envolve a questão do parcelamento do solo, as questões de licenciamentos ambientais, de autorizações para supressão de vegetação. Muitos profissionais, quando eles não têm a sua experiência, não têm experiência na área de meio ambiente, eles acabam se aventurando, né, na área ambiental, e Sim, eles confundem muito a questão do licenciamento ambiental com regularização ambiental. Acaba achando que é a mesma coisa, né? E dentro de um licenciamento ambiental pode ter diversas atividades que são regularizáveis, né? Porque o licenciamento exatamente. ambiental ele é para atividades efetivas e potencialmente poluidoras que no estado de Minas Gerais estão definidas na deliberação normativa 217. E já a regularização são para intervenções que são feitas, por exemplo, em área de preservação permanente, supressão de vegetação, e muitas vezes como o Estado, a norma estadual, ela prevê, por exemplo, que um loteamento acima de 15 hectares, ele é passível de licenciamento ambiental. E dentro desse licenciamento ambiental, muitas vezes tem uma supressão de vegetação para uso alternativo do solo, tem que ser feita uma intervenção na área de preservação permanente às margens de curso d'água. Então, o profissional que ele não tem o conhecimento, a prática na área ambiental, ele acaba
não percebendo essas oportunidades de trabalho nessa área. Você concorda com isso ou eu estou equivocado? Perfeitamente, Edson. É algo que é interessante. O serviço ambiental ele nunca vem sozinho, né? Então, por exemplo, um loteamento, sempre ele tem um estudo de impacto a ser feito, um projeto de recuperação de área para ser feito, né? E se às vezes o profissional ambiental ele não tem essa visão, ele perde serviço. Ele fica só com aquele serviço ali e não consegue vender os outros dele. E isso é interessante para o empreendedor, ele fechar um pacote só com aquele profissional, né? Porque até mesmo para estipular prazo de entrega, também assim, né? Fica mais fácil de fazer gestão. E então, por exemplo, teve um loteamento que a gente fez que foi nos solicitado somente um estudo de impacto, né? E um projeto de licenciamento. Mas nós fizemos um projeto técnico de recuperação de flora, fizemos um da ecorretivo, teve que fazer, inclusive até mesmo uma outorga d'água, até mesmo de uso significante, porque o caminhão precisou fazer uma captação de água em córrego para estar molhando as ruas lá do loteamento, dando da poeira todo. Então, tudo isso aí, o profissional ele tem que ter essa visão realmente que você disse, de chegar na área, não é querer arrancar serviço do proprietário, mas é poder ajudar, é ter essa visão de somar e falar, ó, você vai precisar disso, 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 e já passar para ele toda aquela relação que ele vai precisar. Até mesmo, Gustavo, porque no caso de uma possível fiscalização ambiental no local, se ele te contratou para você, se o empreendedor ele te contratou para efetuar determinado tipo de serviço apenas, você foi lá como profissional, executou só aquele serviço, executou de forma bem feita, bem elaborada, aquele serviço que ele te contratou, porém, você não informou que ele precisava de outras regularizações ambientais. E no caso de uma possível fiscalização ambiental, ele vai sair falando mal de você. Ele vai falar, mas Exatamente. o meu consultor ambiental, o técnico que veio aqui regularizar para mim, não me falou que eu precisava disso, não me falou. E acaba isso atrapalhando você, a sua carreira para um futuro empreendimento. Porque quem ouve ele falar não sabe que ele só te solicitou um serviço. Se você for lá e fazer só aquele serviço e não informar, olha, estou vendo aqui, você tem uma intervenção ali em área de preservação permanente, você construiu um açude, um barramento, você construiu uma travessia, uma passagem, abriu uma via na área de preservação permanente, você precisa regularizar aquela intervenção. Aí, no caso de Com uma certeza. possível fiscalização, ele é autuado por aquela intervenção, aí ele sai te criticando como profissional ambiental nos casos que você não avisa ele desse problema. Então, não é uma questão de você querer explorar do empreendedor, é uma questão de você informar ele como que o empreendimento dele, quais os procedimentos que o empreendimento dele precisa adotar para ele estar totalmente legalizado, para ele não estar legalizado só em parte. Você concorda comigo que acontece muito? E eu vejo muito profissional, às vezes ele está iniciando, ele não tem uma experiência, ele não tem uma vivência prática, ele não tem muito treinamento na área ambiental, ele é contratado para fazer um serviço e acaba que ele não percebe essas outras oportunidades e acaba também não orientando sobre aqueles outros fatos que precisam de regularização, e isso acaba até por prejudicar a carreira dele. Perfeitamente, Edson. Com toda razão. Você tem razão. Existe essa dificuldade deles entenderem o que que é uma licença ambiental, o que que é uma autorização ambiental. A gente sempre usa o termo seguinte, ó, quando a gente vai entrar na casa de uma pessoa, a gente pede uma licença, né? Com licença, com sua licença. A gente tem a licença para entrar, mas nós não temos autorização para abrir a geladeira dele e fazer um lanche ali, nem mesmo sequer. Então é diferente as coisas, né? Exatamente. É isso que a gente tenta explicar. E vai um conselho aí, porque todo profissional que está assim começando, né, na parte ambiental, eu recomendo fazer um checklist. Ele vai visitar o cliente, então ele é do agronegócio. Então o que que o agronegócio precisa, né?
e faz ali aquele checklist para poder atender melhor seu cliente. Ô, Gustavo, eu estou vendo que vão ter muitos problemas doravante essa questão do cadastro ambiental rural, porque os órgãos ambientais do Estado de Minas Gerais começaram a analisar os cadastros ambientais rurais. E Uhum. são muitos cadastros que foram feitos por profissionais que não têm a qualificação para fazer aquele cadastro. Não estou falando nem a caso de formação, não. Que não tem conhecimento na área ambiental para fazer aquele tipo de documento, porque ali pede área de reserva legal, pede área de preservação permanente, áreas consolidadas. Aí você se depara com muita questão da seguinte forma: o cidadão ele tem uma propriedade rural, ele tem uma área consolidada em área de preservação permanente, e o uso da área de preservação permanente, que é considerada antrópica consolidada, é permitida a continuidade das atividades agro-silvopastoris ali. Aí, quando você pega o CAR, que é o documento que o cidadão informou ali o que tem ou o que não tem na propriedade dele, no CAR está falando que não tem área, não tem ocupação consolidada de área de preservação permanente. Então, é uma prova contra ele no caso de uma possível autuação, no caso de um processo ambiental que ele venha a responder ali por estar utilizando a área de preservação permanente, por ter uma plantação, uma intervenção nessa área de preservação permanente que não é considerada consolidada, porque no próprio CAR dele consta que não tem área consolidada no imóvel dele, sendo que, na maioria das vezes, na prática, tem essa área consolidada. Outra situação que é muito comum em relação ao cadastro ambiental rural também é o profissional não relatar as áreas de preservação permanente no CAR. Está acontecendo muito no órgão ambiental é o seguinte: o cidadão ele entra com uma simples declaração para realizar uma obra eventual de baixo impacto ambiental numa pequena propriedade rural, um imóvel rural com menos de 4 módulos fiscais, e tem que anexar o CAR lá. E na hora de expedir o despacho, o fiscal responde: não foi realizado, não foi aceita a simples declaração, porque no CAR não consta a área de preservação permanente. Então, como você vai fazer uma intervenção em área de preservação permanente no seu imóvel, se no documento do seu imóvel fala que lá não tem área de preservação permanente? Então, eu Exatamente. vejo que terão muitos problemas doravante com essa análise do CAR, porque muitos imóveis, muitos CAR foram feitos de forma equivocada e que não atende os critérios técnicos. E muitas vezes a forma que foi feita, ela atrapalha o proprietário do imóvel rural. Exatamente, Edson. Acontece muito sem contar também as sobreposições de imagem, né? Que tá acontecendo. Eu já tive muita procura já, porque o fazendeiro, ele foi colocar uma placa solar e o ponto onde ele queria colocar a placa solar lá estava com uma app. Então, a concessionária não vai colocar. Para um licenciamento ambiental também, eles solicitam a retificação do CAR. E sem contar que, infelizmente, acontece, Edson, das pessoas fazerem um CAR com uma pessoa que não tem assim a qualificação, e essa pessoa sumiu do mapa com senha, login, tudo. Então, é uma dor de cabeça para você correr atrás disso de novo, para levantar esse cadastro de novo. Nossa, é um problema iminente mesmo. É trabalhoso para você conseguir o acesso, né, para fazer a retificação, né? Então, É, e exatamente. isso, essa demanda eu acho que irá aumentar muito doravante também, porque está Sim, tendo essa análise e esses problemas eles vão começar a ser constatados cada dia mais. eu concordo, Edson. E abrindo uma brecha aqui, comentando também, que está começando com essa falha, Edson, o ecossistema também, tá? O site do ecossistema. Porque a pessoa ela consegue acessar, qualquer um consegue acessar o ecossistema
e fazer um cadastro ali. E tudo que é colocado nele ali para uma dispensa ambiental, ele acostuma aceitar, né? E não necessariamente tudo que a pessoa digita ali é o real, né? Sim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses sistemas de cadastro, de licença, com o CAR, tudo isso aí, porque reflete lá na frente, vai refletir lá na frente. Sim, com certeza. Eu estava até comentando com a outra profissional ambiental que recentemente eu fui no local onde está sendo instalada uma atividade potencialmente poluidora em área de preservação permanente, sendo que é uma Uhum. atividade que não é passível de ser instalada em área de preservação permanente, porque não atende os critérios de utilidade pública, interesse social, nem de baixo impacto ambiental. E, por incrível que eu pareça, eu pesquisei e aquela atividade está com licenciamento ambiental. E por que que ela está com licenciamento ambiental? Fiquei curioso para saber, né? Mas aí a gente tem um pouquinho de experiência na área ambiental. Eu logo olhei a coordenada geográfica e lancei lá no Google Earth. O profissional, na hora de informar o local do empreendimento, na hora de informar o polígono lá no ecossistema, ele informou que ele está a 20 metros do local que ele realmente está. E como as Nossa, imagens de satélites não foram atualizadas ainda, então o empreendimento ele está a 10 metros do curso d'água. Aí o profissional informou que ele está a mais 20 lateralmente, distante do curso d'água. O órgão ambiental expediu a licença porque não está em área de preservação permanente, de acordo com o que foi declarado lá no ecossistema. nossa. Porém, o que foi declarado não condiz com a realidade. O local, inclusive, ele já foi autuado. E quando for renovar essa licença, Hum, vai dar problema. Inclusive, com cabe certeza. a suspensão dessa licença por parte do órgão que expediu ela. Por quê? O profissional inseriu um documento, uma informação falsa no sistema de licenciamento ambiental com o objetivo de obter benefício. Isso aí, inclusive, configura o maior crime da lei de crimes ambientais, que é inserir dados falsos, fazer comunicação falsa para fins de licenciamento ambiental, o crime do artigo, se eu não me engano, 69A da Lei 9.605. E, por enquanto, até o momento que ninguém tinha percebido isso, a situação estava tranquila. Mas quando ele fosse renovar o licenciamento ambiental, as imagens de satélite já iriam estar atualizadas, já ia ver que o empreendimento dele não está naquele local que ele declarou. Então, acontece muito essa questão de inserção de dados falsos no processo de licenciamento ambiental também. E o profissional ele tem que ficar atento, porque até o profissional que técnico que fez aquela análise, que inseriu aqueles dados ali, ele pode responder por esse crime também. Com certeza. E, ô, Gustavo, na sua atividade de consultoria ambiental, qual a forma que você utiliza para captação de clientes? Como que os clientes chegam até você? A principal forma, né, que faz com que seus clientes te procurem. Edson, eu tenho uma pergunta muito interessante, porque esses dias mesmo eu fiz assim um mapeamento, né? Fiz um mapeamento de todos os meus clientes. E, por incrível que pareça, tem cliente que é de Londrina, no Paraná, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, tem Minas, lógico que eu tenho uma quantidade maior, né? Mas a captação para esse cliente tem sido somente indicação. Quando a gente faz um serviço ambiental bem feito, o cliente pede A, nós entregamos A mais B, mais C, mais D. Você tem ali, dá para ele um retorno, que muita pessoa chama de pós-venda, né? Você Sim, está visitando uma fazenda, você passa naquele cliente para saber como que ele está, você interessa por ele, não é um interesse financeiro somente, mas você preocupa com o trabalho realizado que você fez com ele. Quando você tem essa preocupação, automaticamente os clientes vão aparecendo, vão retornando. Ah, fulano, ciclano me indicou, te indicou, entendeu? E eu acredito assim que toda visita que eu faço,
Eu não sei se você percebeu, eu sou bem simples para falar assim, eu não tenho muita, Também não sou. gosto de ficar enfeitando demais. Então a gente chega, conversa, explica, sempre falando a verdade para o cliente, tá? Nunca prometendo nada, porque a gente não sabe da situação real. E a captação nossa tem sido por esse meio de indicação somente. O escritório ele tá já está assim funcionando há 3 anos exatamente num local fixo, né? E ele fica no centro da cidade e, por incrível que pareça, é um escritório que fica fechado. Passar lá na porta vai estar fechado. Sim. Então o cliente tem que tocar o interfone para acessar lá. E graças a Deus a gente sempre está tendo trabalho, sempre tem demanda, procura, telefone. Não tem sábado, não tem domingo, tem feriado. O cliente precisou, ligou, a gente está atendendo. Então é mais por indicação mesmo. E o ótimo é sinal que é o resultado de um serviço bem feito, né? Então você podemos dizer, então, com base na sua experiência, que o cidadão que ele pretende trabalhar com consultoria ambiental, que ele está iniciando no trabalho com consultoria ambiental, o primeiro passo que ele precisa dar é começar, né? Exatamente. Porque se ele É começar, começar, exatamente, Edson, sem medo, tá? Sem preocupação, porque a gente aprende todo momento, tá? Não, nunca que a gente deve pensar que saiu da faculdade e acabou, não, pelo contrário, é que você tem que estudar dobrado mesmo, né? Tem que se atualizar, mas o profissional que está começando agora, ele tem que entrar mesmo nisso aí, sempre estar se aprimorando, fazendo cursos, né? Isso é muito importante. Gustavo, você já fez alguns treinamentos comigo nessa área de meio ambiente e eu gostaria de saber se esses treinamentos agregou em algum valor para suas atividades, para sua atividade de consultoria ambiental, para sua carreira profissional. O Edson, não é porque eu estou na sua presença, não, mas foi um dos principais treinamentos que eu tive, um dos melhores que eu tive, esse treinamento que eu fiz com você. Por quê? Me abriu um leque de serviço para me poder atuar, tá? Me ajudou muito na segurança, em questão de trabalho, de atendimento, de tudo que você conseguir já fazer defesas ambientais através desse curso que eu fiz com você, desses cursos, né? É muito gratificante, porque você poder implantar aquilo que aprendeu, mas principalmente estar ajudando uma pessoa. Isso aí é. Eu, assim, eu penso assim, eu nasci para servir, né? Eu nasci apenas para servir. Então, quanto essa bagagem que eu fiz do curso de Direito Ambiental na prática, né, me ajudou muito eu conseguir atender melhor a minha clientela, com certeza. Eu fico muito grato e satisfeito de ouvir isso, porque quando eu tive a ideia de iniciar com esse treinamento, que é o curso de Direito e Licenciamento Ambiental na Prática, o objetivo foi levar uma outra visão ao profissional que trabalha na área de meio ambiente, uma visão que tentasse conciliar o direito ambiental com a parte técnica do engenheiro e, lado contrário, também levar para o advogado a parte técnica que o profissional ele vê no dia a dia, numa análise conjunta com o direito ambiental. Porque eu vejo que na área de meio ambiente não tem como trabalhar de forma que a parte jurídica não caminhe junto com a parte técnica. Porque qualquer procedimento que você for realizar na área de meio ambiente vai ter uma regulamentação para aquilo ali. Vai ser uma lei, vai ser um decreto, vai ser uma deliberação normativa, vai ser uma instrução normativa, vai ser uma resolução conjunta, vai ter um procedimento técnico que Com dita certeza. como aquele procedimento deve ser feito. E acaba que eu, durante
os meus anos de trabalho na área de meio ambiente, já se vão 16 anos, você se depara com muita questão. Eu já fiscalizei empreendimentos de todos os tipos, já visitei empreendimentos de todas as áreas, já vi regularização ambiental de todos os tipos, já vi equívocos de todos os tipos, já vi sucessos também de todos os tipos, já vi profissionais ambientais como você, cito você como exemplo, extremamente capacitado, já vi profissionais ambientais tem uma carreira na área ambiental, trabalha há anos na área ambiental, mas raramente faz um serviço bem feito, raramente faz um serviço plausível que traga resultado para o cliente dele. Às vezes, a maioria desse trabalho, desse tipo de profissional ambiental, traz mais malefícios do que benefícios para seu cliente, mas na maioria dos profissionais que eu vejo na área de meio ambiente são profissionais extremamente comprometidos, são profissionais com, extremamente sérios e a maioria absoluta são profissionais que eu respeito muito. E quando eu resolvi ir para essa parte de docência, de dar treinamentos, de dar curso na área de meio ambiente, eu fui com esse objetivo, de levar uma experiência de vida, uma experiência de fiscalização ambiental. Por quê? Quando você está numa fiscalização ambiental, você consegue frequentemente ouvir três partes. Você ouve o empreendedor, você ouve o técnico na área ambiental, o advogado, e também você ouve os fiscais ambientais. Então você acaba tendo três visões, né? Se você ficar atento a elas, é um aprendizado gigantesco. Aí eu tentei Com levar certeza. isso para os profissionais que atuam na área de meio ambiente, e eu fico extremamente satisfeito quando você faz um relato como esse que você fez, que eu consegui alcançar meu objetivo, que é ajudar o profissional que trabalha na área ambiental, ajudar o empreendedor, porque eu costumo dizer, eu não sou ambientalista, porque às vezes se você pensar só no lado do meio ambiente, você deixa a outra parte. E nós precisamos ter um desenvolvimento, nós precisamos ter uma indústria forte, uma atividade econômica forte, e o desafio é conciliar isso aí com a preservação ambiental. É executar uma atividade potencialmente poluidora de forma com que ela gere emprego, ela traga lucros, porém ocasionando o mínimo de dano ambiental possível. E isso é perfeitamente possível através de trabalho, do trabalho de profissionais técnicos e competentes, como você atuando com consultoria ambiental, às vezes um advogado atuando também com direito ambiental, com licenciamento ambiental, com processos ambientais. E na área ambiental eu vejo que tem mercado para todo mundo. Com certeza, Edson. E essa visão sua foi divina mesmo, foi abençoada por Deus. Por quê? Realmente é a dificuldade que o profissional tem, tá? Ele, você tem a parte de campo como fiscal, né? Você já sabe, já viu ali o que os principais, né, problemas ali reais do campo, conhece a parte ambiental e principalmente também a lei. Então essa junção nos ajudou muito, me ajudou muito a entender, me deu muita segurança nessa parte, porque uma coisa é você pegar um trabalho para resolver, para fazer, e executar aquele trabalho assim, de forma cautelosa. E outra é você pegar o mesmo trabalho para resolver e despachar o negócio e sem medo de errar, né? Seguir em frente com aquilo. É muito importante mesmo. Me ajudou demais. Inclusive, até já coloquei o curso em prática já várias vezes. Aqui eu ótimo, fico satisfeito, fico muito satisfeito que o, os treinamentos, né, eles vêm cumprindo seu objetivo. E para quem está iniciando o Gustavo na área de meio ambiente, dá para ter, ou para você falar, uma expectativa
que o profissional, ele trabalhando de forma séria e correndo atrás, ele buscando cliente, executando seus trabalhos de forma correta, dá para ter uma expectativa de retorno financeiro boa nessa área? Com certeza, Edson, com certeza. É o seguinte, a parte de renda ambiental, eu até gostaria de abrir uma, uma breve assim, colocação minha, que o que está acontecendo nesse mercado nosso. Muita gente acaba de formar, sai da faculdade, e existem várias oportunidades vagas aí para assistente administrativo, para assistente ambiental, tá? Então, analista, na verdade, são analistas ambientais, Sim, com salário em torno de R$ 2.500, tá? Não desmerecendo, mas eu acho que a empresa tem que entrar, e o CREA também, ele precisa tentar isso e jogar a fazer uma fiscalização para isso acabar com esse negócio de analista ambiental e colocar, tipo assim, trainee ambiental, para a pessoa ter uma graduação e poder melhorar a sua renda, tá? Em torno, se a pessoa quiser optar por trabalhar autônomo, ela consegue uma renda bem legal aí, tá? Ela consegue uma renda legal. Inicialmente, vai depender de cada um, do foco sim. de cada um, tá? Não adianta querer dar tiro para tudo quanto é lado e pegar coisa que não é de competência. Mas a gente tem que focar naquilo que quer e buscar, sim, por exemplo, vou trabalhar com licenciamento, então estuda e lê tudo sobre o licenciamento, sobre outorga, sobre tudo. Consultorias, investe e aprenda curso, faça sobre sistemas de gestão ambiental e tudo mais. E não tem como não ter sucesso, Edson. A renda é bem legal, tá? É Eu um salário vejo, diferenciado no mercado. eu vejo muito profissional trabalhando, tentando trabalhar com licenciamento ambiental, mas eles não sabem nem como se pesquisa uma licença ambiental. Então fica um pouco difícil, né, de você, E, principalmente no início, galgar uma carreira ali, aí às vezes o profissional fala, não estou conseguindo trabalhar. Mas é porque não buscou também as fontes de conhecimento corretas. Hoje em dia, você quiser escolher tal município, pesquisar todas as atividades que ingressaram com o processo de licenciamento, os que tiveram êxito, os que não conseguiram licenciamento ambiental, você consegue verificar isso. Qualquer uma pessoa consegue acesso a isso. É só saber utilizar as sim, ferramentas corretas. Você verifica tudo e ali você já vê oportunidade de emprego, porque tem muitas atividades ali que ingressaram com o processo e não tiveram êxito. Então, o quê? Estão precisando de licenciamento ambiental, tem alguma falha ali no processo dele. Então, você já consegue também identificar algumas falhas em processo de licenciamento, você consegue buscar empresas para você oferecer a sua prestação de serviço. E você falando nessa questão aí do profissional, e às vezes ele se forma, né, um engenheiro ambiental, um engenheiro florestal, ele vai trabalhar numa empresa como analista, analista ambiental dessa empresa, para ganhar aí 1.500, R$ 2.500 por mês. Há pouco tempo atrás eu estava conversando com um profissional da área de meio ambiente e ele, um engenheiro ambiental, inclusive já fez o treinamento de direito e licenciamento ambiental na prática também, e ele me disse, né, exatamente isso, que ele se formou e foi trabalhar numa empresa fazendo regularização ambiental, trabalhando com essa parte de consultoria. Ele fazia praticamente tudo lá e no final do mês ele recebia um salário de R$ 2.500. Aí ele resolveu fazer uma consultoria privada. Aí ele estava me relatando, né? Ele falou, às vezes eu, num mês ruim, 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 ruim mesmo, eu pego dois trabalhos simples de R$ 1.500, trabalho, para fazer esse trabalho simples, eu gasto um dia para fazer cada um, em média, ele relatando, né? Eu tiro 3.000, trabalhei 2 dias no mês, tirei 3.000, que é mais do que eu tirava trabalhando
na empresa e sem uma expectativa de aumento de salário, de aumento de remuneração, de uma progressão na carreira. E hoje ele falou, aí o caminho, consultoria, se tiver muito ruim, ruim mesmo, quando eu iniciei, às vezes acontecia, um mês que eu tinha menos trabalho, que era pior, eu pegava dois trabalhos aí de R$ 1.500, fazia 3.000, era mais do que eu ganhava trabalhando o mês inteiro. Então, com isso, eu Exatamente. fui aumentando o meu leque de clientes, é aquilo ali que você falou, você fez um serviço bem feito. Aquela pessoa te indica para outra, que te indica para outra, que te indica para outra, e os clientes vão chegando, vão aumentando. Bom, E é chegando. muito interessante essa parte aí que você falou, do relacionamento com o cliente também, né? Uhum. Hoje em dia, qualquer profissional que queira desenvolver sua carreira, que queira alcançar o sucesso, ele tem que se relacionar bem com o seu cliente e É, tem aquelas peculiaridades. O proprietário rural, muitas vezes, ele fica. Eu estou falando que eu sou da zona rural, meus pais são da zona rural, cresci na zona rural, trabalhei muito tempo na zona rural, já capinei cana, cortei capim, cortei cana, fui avicultor, plantei milho, trabalhei bastante na zona rural. E o proprietário rural, ele fica numa satisfação quando você passa lá e toma um café com ele. fica. Não é verdade? Fica assim. É verdade, Edson. Fica mesmo. Assim, ó, não tem preço isso. Esse carinho não tem preço. Sem contar que no começo, assim, eu iniciei com moto, né? Eu visitava as fazendas de moto. E, e muitas das vezes eu deixei de trazer banana, abóbora, porque não tinha como trazer. Porque Exatamente. Queijo. tudo que, né? Até frango. Não, vem cá, vou te dar um frango. É assim, não é pelo. É o carinho que a gente recebe por eles, Sim, né? É um sim. carinho muito grande. Então, como que a gente faz um serviço de qualquer jeito? Não tem jeito, né? Um carinho Exatamente. desse é impagável, né, Edson? Com certeza, com certeza. E, às vezes, é o que eu sempre oriento, todo mundo que faz treinamento ao vivo comigo também, é essa questão. Quando você vai regularizar, que a gente já estava abordando anteriormente, quando você vai regularizar, por exemplo, o cidadão ele quer construir um açude lá na propriedade dele, ou um barramento. Você vai lá regularizar o barramento, você informa para ele também, olha, aquela captação de água que você faz ali para sua dessedentação de animais, você precisa de uma certidão de uso significante para você estar com o seu imóvel todo regularizado. Mesmo a captação para consumo humano, você também precisa regularizar. E às vezes você entrega um pacote completo e a propriedade do Exatamente. cidadão ela vai estar toda regularizada. Quando se tiver uma fiscalização ambiental lá, o fiscal, a partir do momento que ele fala assim com esse proprietário rural, esse empreendedor, ah, seu empreendimento está tudo correto, a sua propriedade está toda bem regularizada. Isso aí traz um benefício para você como profissional incalculável, porque ele Exatamente. vai comentar com outro profissional, com outro empreendedor, com outro produtor rural, com outro proprietário rural, e com isso o seu nome vai só ganhando positivas, né? E os Exato. clientes começam a aumentar cada dia mais. E isso aí, para a carreira de qualquer pessoa que trabalha com o meio ambiente, certamente é possui um valor inestimável, né? Nossa, muito. Inclusive, isso aí que você falou, você tem toda a razão. Aconteceu com um cliente da gente ir lá fazer um licenciamento ambiental e eu percebi que ele fazia uma captação, né, no córrego. Aí perguntei para ele se ele tinha regularizado já. Ele falou que não, mas ele não queria, não tinha condição de fazer naquele momento. Eu peguei e ofereci para ele, porque uma regularização de uso insignificante é algo que dá para a gente fazer, né, de forma rápida, não demora muito tempo, tudo. Aí eu ofereci para ele como pacote, falei, não, deixa eu regularizar para o senhor isso aí, não vou te cobrar isso aqui não, mas o senhor tem que regularizar. E outra coisa, vamos lá ver sua captação. Isso eu expliquei para ele sobre não somente por
captar essa água assim, sem autorização, mas também os riscos que ele corria em questão à saúde dele, porque mais acima tinha outra fazenda, tinha outra pessoa lá meio irregular, tudo. Então, eu fui falando tudo isso para ele. E aconteceu que ele teve uma fiscalização na fazenda dele. Aí, ao fiscalizar, os, os policiais florestais eles estavam fazendo uma blitz justamente de outorga d'água, regularização de uso. E ele tinha esse documento. Ele falou: aquele documento que eu pedi para vocês, eles nem deram importância, eles queriam isso aqui. Aí foi um ponto positivíssimo. Isso aí foi muito bom, Com certeza. né? E ele, além de tudo, foi um argumento a mais para ele te contratar para fazer aquele serviço de licenciamento, né? Porque ele estava Com tendo certeza. um bônus ali e Um você que bônus. já estaria efetuando aquele serviço, já estaria lá com procuração dele, acessando o sistema Isso. de licenciamento, com todo o estudo pronto, Uhum. você fazer aquela regularização ali da captação de água para ele não te trouxe, eu acredito, um trabalho muito maior do que você Não, já teria. E, não. por outro lado, ele te trouxe cliente Com certeza. e te Com certeza. fidelizou o cliente, né? Porque aquele profissional, ele, quando ele precisar identificar aquele empreendedor, aquele cliente, quando ele precisar, ele vai te procurar, ele vai te indicar para outras pessoas, porque, e Uhum. muitas pessoas, ele falou nisso aí, muitas pessoas não sabem, muitos empreendedores não sabem, o Estado, ele, todos os anos, algumas vezes, diversas vezes por ano, ele elenca alguns tipos de atividade para serem feitas fiscalizações por amostragem. E muitas vezes, quando é uma atividade industrial, a empresa que é sorteada ali para ser fiscalizada, muitas vezes ela é sorteada pelo seu KNAI. É analisado ali o KNAI da empresa, ela se enquadra naquele tipo de atividade, aquela empresa ela é premiada ali com a fiscalização. Então, É, ocorrem diversas fiscalizações desse tipo durante o ano, que é voltada para determinadas atividades, igual essa aí que você falou, era uma fiscalização voltada para o uso de recurso hídrico, né? Aí muitas vezes vai ser para licenciamento ambiental de atividade minerária, licenciamento ambiental de laticínios. Então, a fiscalização, ela vai estar sempre presente na área ambiental. E se o empreendedor ele não tiver regularizado, o prejuízo eu vejo que é muito maior, porque às vezes de uma autuação ambiental gera um processo administrativo, um processo criminal e uma ação civil pública ainda. E o que me exatamente. preocupa muito, Gustavo, hoje, é o fato da quantidade de pessoas e empreendimentos que estão inscritos em dívida ativa por falta de, na verdade, por autuações ambientais, e as pessoas nem sabem disso, porque a pessoa leva ela é autuada, aí ela não paga, não faz defesa, e o órgão ambiental inscreve ela em dívida ativa, aí muitas vezes a pessoa não mexe com cartão de crédito, não mexe com cheque em banco, Isso. ela vai saber daquilo quando ela for transferir um imóvel lá no cartório, aí vai saber que lá ela está com a dívida protestada, né? Muitas vezes é feita uma autuação que gera uma multa ambiental e o Uhum. profissional ele responde lá no fórum um processo penal, porque o fato também configura crime. E ao responder esse processo penal é feita uma transação penal lá. Normalmente, a transação penal ela é condicionada à reparação do dano ambiental, que às vezes é por meio de um PTRF, de um PRADA, e, além disso, ela é condicionada ao pagamento de um valor em pecúnia, para cobrir aqueles danos ambientais passíveis, não passíveis de serem reparados. E a pessoa paga esse valor em pecúnia em dinheiro lá junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, no processo ali, e acha que aquele valor que ela pagou ali é o valor da autuação administrativa que ela recebeu. Ela confunde os dois. Ela acha, não, já paguei lá, resolvi. Já Aí você vê paguei. muitas pessoas falando, ah, não, a minha multa era de R$ 5.000, eu fui lá no fórum lá e lá no final a gente fechou um acordo lá e pagamos 1.500.
mas aí ele não entende que aquela autuação, que aquele valor que foi pago lá junto ao Poder Judiciário nada tem a ver com o valor da autuação administrativa. E aquele processo Verdade. administrativo ali vai progredindo, progredindo, e aquilo vira dívida ativa. O órgão ambiental protesta em cartório, o Estado protesta em cartório, na Advocacia Geral do Estado, e a pessoa ela fica com a dívida aí, que vai sendo somados juros, correção monetária, a pessoa fica com a dívida incalculável, e quando ela for descobrir isso, às vezes já é tarde demais. Já está com a sua vida praticamente toda complicada devido a uma autuação ambiental que às vezes era um valor pequeno. Então acontece muito esses problemas na área Exatamente. ambiental. Eu não sei se Até a sua empresa, regularizar o você é imóvel. acionado também para fazer essa parte de PRAD, PTRF, Sim, tem essa fazemos demanda. muito. PRAD, PTRF, o DAE corretivo, tudo isso aí a gente faz, sim. Então, E acontece muito isso. E também, Edson, a pessoa às vezes deixa para regularizar depois, para ver isso depois, e acontece, vamos supor, a gente nunca deseja isso e nem espera, mas a pessoa chega a falecer e na hora da divisão do imóvel, do desmembramento, das partes, fica retido isso, né? Fica, nossa, até regularizar tudo isso aí é complicado. o patrimônio da pessoa acaba tendo que arcar com suas dívidas depois. Exato, Então, é exatamente. uma O situação Estado não perdoa, não. exatamente, uma situação complicada, porque as pessoas às vezes, nós temos a tendência, né, de acreditar que vai acontecer o que é melhor para nós, que é o quê? O Estado esquecer da sua dívida. Mas o Estado Não não vai esquece, esquecer não. da sua dívida. Se você sofreu uma autuação ambiental, busca saber que fim deu aquele processo, porque Uhum. dificilmente, eu acho que é quase impossível, o Estado esquecer daquela dívida sua. Normalmente, se você pesquisar ali no portal da Transparência Ambiental, ou tem sites do Estado de Minas Gerais, dos demais estados da federação também, que você pesquisa se o seu nome está em dívida ativa. Aí, quando você lança seu CPF lá, aí você vai ver lá que você está em dívida ativa devido a uma autuação ambiental. Aí, às vezes, a autuação que era lá R$ 1.000, já está, sua dívida lá já está em 5.000, 7.000, R$ 10.000 devido a juros, correção monetária, os anos vão se passando, e como a dívida ela está protestada em cartório, está sendo sempre feita a tentativa de receber aquele valor por parte do Estado, aquela dívida não prescreve. Então, ela está Verdade. sempre se renovando. E Uhum. com isso vem o problema. Se você. Aí a pessoa, às vezes, infelizmente, vem a falecer, aí na hora da divisão de bens ali, de fazer o inventário, consta lá a dívida. Como que faz o inventário? Tem que pagar a dívida. Não tem jeito. Ô, Gustavo, mais uma vez, é uma satisfação bater esse papo com você. Questão de falar sobre meio ambiente, eu acabo me empolgando, eu gosto de bater papo sobre questões ambientais, por isso até te mandei a mensagem te convidando, principalmente com profissionais que eu vejo que entendem da área de meio ambiente, porque aí o papo fica agradável, fica um papo sério de pessoas que sabem do que estão falando, e com isso o tempo vai embora, né? Você É, planeja falar 30 minutinhos, bater um papo de 30 minutinhos para não tomar o tempo. Estou vendo aqui agora, já são mais de 8 horas da noite, já tomei muito do seu tempo. Eu só tenho a imagina. agradecer pela participação, de ter aqui nesse bate-papo ambiental. Você está sendo o segundo profissional que eu estou batendo um papo sobre questões ambientais. Eu resolvi ter esse projeto para esse ano, porque tem muitas pessoas que estão iniciando na área ambiental, me procuram, querem saber como que é a carreira, qual a expectativa, o que dá para ela fazer, o que não dá para ela fazer. E nada melhor do que você conversar com pessoas que já estão na área, com pessoas que já trabalham com consultoria, com advocacia, com licenciamento ambiental, com outorga, com regularização, para a pessoa ter uma visão clara de profissionais que entendem do que estão falando.
E você certamente é um deles, e eu só tenho a agradecer essa Obrigado, Edson. oportunidade e dizer que estou à disposição também para o que você precisar. Se estiver dentro do meu alcance, pode contar comigo e Uhum. que a recíproca é verdadeira dessa boa vontade que você teve comigo de estar participando desse bate-papo aqui. Ô, Edson, muito obrigado, tá, pela confiança, pela essa parceria aí, tá, que você está fazendo, porque isso para mim, ao você me perguntar, a gente consegue divulgar também, né, o nosso trabalho, isso é muito Sim, importante, né? Isso eu chamo isso de network, isso é muito bom, sim, com né? certeza. E eu fiquei muito feliz mesmo com o curso, indico todo aluno seu, todo participante de curso, se quiser entrar em contato, estiver começando na parte ambiental, tá? Vou abrir isso aí para vocês. Quem quiser entrar em contato para perguntar, a gente não esconde serviço, a gente explica como que faz, o processo todo. Dá também os pulos do gato também. Sim, isso é Pulos do gato importante. são atalhos que a gente chama, né? Assim, Sim, umas isso é manhas que importantíssimo, né? acontecem. Geralmente um site que você entra, ele está fora do ar, você entra por outro navegador, funciona, essas coisinhas simples. Sim, com certeza. Inclusive, outra coisa também que é importante falar, às vezes na propriedade cai uma árvore, né? Por ação natural. É o cupim ali que consome ela, ela cai por Sim, uma ação natural. Aquela árvore caída morta, por mais que ela esteja nativa, a lei fala que o fazendeiro pode retirar ela, né? E usar sim, na propriedade. sim, Só que para isso, atenção todo mundo aí que estiver ouvindo, faz um laudozinho, tira foto com as coordenadas, registra isso, porque lá na frente, quando for pedir um licenciamento, o IEF não vai entender como árvore caída morta. Ele vai simplesmente sentir a falta dela ali no mapa e pode indeferir exatamente. seu licenciamento por causa disso, tá? Então são essas e outras coisas mais que a gente tem assim uma experiência já apanhou muito e eu queria compartilhar também. Então a gente fica à disposição também, viu, Edson? Mais uma vez, te parabenizo demais. Assisto seus vídeos até hoje. Eu A agradeço. gente volta no curso, volta de novo na plataforma. Sempre eu fico te ouvindo, sempre eu te agradeço essa prestação de serviço que você faz, que não finaliza só no curso. Sempre que a gente tem dúvida, a gente pergunta, você responde. Isso é muito bom, tá? Eu sou muito grato a Deus e a você aí por tudo que você tem me ajudado, por tudo que você tem somado na minha vida. Tá bom? Eu que agradeço. E nesses anos, e principalmente depois que eu comecei a ministrar cursos, né, treinamentos na área de meio ambiente, acaba que você conhece muitas pessoas e eu venho formando pessoas que eu considero bons amigos, mesmo sem nunca ter visto pessoalmente. Porque Ah, às vezes você tem uma dúvida, eu mando para você, ô Gustavo, eu estou com uma dúvida nisso aqui, cara, o que você acha disso? Você me responde prontamente, você pesquisa lá para me dar uma ajuda, e outro profissional, mesma coisa, e eu tento fazer da mesma forma, as pessoas me enviam dúvidas, a pessoa me liga às vezes lá de Goiás, de Brasília, e tipo assim, muito eu bom. faço, se eu não atendi, é que eu estou fazendo alguma coisa muito séria que eu não consegui atender naquele momento. Mas chegou a mensagem ali no WhatsApp, eu tendo o primeiro tempinho, eu vou lá, respondo. Se eu não souber, eu pesquiso para dar uma resposta mais elaborada, que ninguém sabe de tudo, né? Ainda mais nessa área de meio É, ambiente. Às vezes eu não sei, mas eu sei quem sabe, eu exato. sei perguntar quem sabe. Então, com isso aí, Isso é você vai muito bom. fazendo esse network e a informação, o seu nível de informação, de conhecimento na área vai só aumentando. E Exato. com isso, eu acho, eu sempre falo que eu aprendo mais do que eu ensino. Então, isso é gratificante também.